Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título A Centralidade de Cristo, com base na carta aos Hebreus. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, onde está escrito aqui no botão Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações e compartilhe com os irmãos aí da sua igreja. Toda semana publicaremos aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 6 e que traz o título A Âncora da Alma, e que tem um texto base em Hebreus 6, de 17 a 20, o qual estaremos lendo para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da herança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de fortalecer a confiança dos cristãos na promessa de salvação em Cristo, mesmo em meio às adversidades da vida, incentivando a perseverança na fé e o crescimento em santidade, tendo como âncora da alma a esperança da vida eterna. Com essa lição, nós poderemos nos conscientizar que, para perseverarmos na fé, precisamos crescer em Cristo, estar em constante vigilância e confiar nas promessas. Poderemos também afirmar a necessidade do crescimento espiritual, sinalizar a necessidade de vigilância espiritual num tempo de apostasia e conscientizar acerca da necessidade de confiarmos nas promessas de Deus. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente da área aqui da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para o Célio Oliveira Santos, da Primeira Igreja Batista da Aldeia, em São Pedro da Aldeia. Meus cumprimentos para Rosa Maria Luiz, da Igreja Batista no bairro Matadouro, em Itaperuna. Um abraço para o pastor Wagner Dias, daquela amada e querida igreja. Um abraço para Sirlene Molina, da Igreja Batista Monte Verde, que fica em Cambuci. Um abraço para o pastor Luiz Henrique Mendel, daquela igreja. O abraço agora vai para a Marinete Silva Oliveira, da Primeira Igreja Batista da Praia do Sossego. Outro abraço vai para Eleinice Souza Ornelas. Ela é da Segunda Igreja Batista em São Fidélis. Um abraço também para Carmen Lúcia Dias, que também tem nos acompanhado aqui pelo nosso canal. Quando você mandar aí o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e também a igreja que pertence. Quanto à lição, na lição anterior nós refletimos sobre a pessoa de Cristo, o Verbo encarnado e o autor da nossa salvação, o humano perfeito e o perfeito Filho de Deus. Refletimos ainda sobre a identificação entre as adversidades que o Mestre enfrentou e as adversidades que nós, a sua igreja, também enfrentamos. Hoje prosseguiremos refletindo sobre a importância do progresso na vida cristã, firmes na fé, que produz perseverança em meio às provações e privações desta vida. Nessa lição, nós veremos que os irmãos destinatários da carta aos Hebreus estavam vivendo momentos de apostasia
e que remonta à ideia de decaída, de deserção, rebelião, abandono, retirada ou até mesmo afastamento daquilo que antes se estava ligado, ou seja, a plenitude da fé em Cristo Jesus. Quanto a isto, em relação à nossa fé, apostasia também significa romper com o relacionamento salvífico e, por conseguinte, com Cristo. Geralmente, esse fenômeno se manifesta na esfera moral e ética, bem como na esfera doutrinária. Neste tempo de apostasia, à luz da carta aos Hebreus, somos chamados para perseverar na comunhão com Cristo e também viver em fé, na esperança renovada de um dia estaremos para sempre com o Senhor. O autor da carta já havia dito que os crentes destinatários necessitavam que alguém lhes ensinasse de novo os primeiros rudimentos, ou seja, as primeiras noções da fé. Assim ele registra em Hebreus 5:12, quando destaca que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A vida cristã, ela é dinâmica e exige que o discípulo vá além dos primeiros passos. E é sobre esta questão que estudaremos hoje em Hebreus, no capítulo 6. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Importância do Progresso na Vida Cristã. A importância do progresso na vida cristã. Neste tópico, veremos que a vida cristã ela deve ser ativa e permanente, numa ação crescente e sempre nos aperfeiçoando em nossa fé, tendo como exemplo o próprio Filho de Deus. Mas isso não estava acontecendo com a comunidade com a qual o autor da carta aos Hebreus se correspondia. Em vez disso, vemos no texto que, pelo histórico, eles estavam dando sinais de cansaço, indolência, negligência e imaturidade espiritual, o que poderia trazer, como consequência, o esfriamento e o fracasso na fé. Conforme percebemos, no final do capítulo 5, o autor da carta aos Hebreus parece pausar o argumento para o qual ele responde à questão iniciada, ainda no capítulo 4, sobre a qual, tenha certeza aí, nós poderemos ter de entrar no descanso de Deus. Isso é, qual a garantia que temos da vida eterna por meio de Jesus. Assim, ele conclui no capítulo 5 e inicia o capítulo 6 uma espécie de interlúdio para fechar o seu argumento ao término deste capítulo. Neste intervalo, entre os versos 11 até o verso 14 do capítulo 5, como vimos na lição passada, o autor da carta lamenta ter de lembrar coisas muito rudimentares da fé cristã que são referidas por ele como alimento infantil e não progredir com uma argumentação mais sólida, o que é referido por ele como alimento de adulto. A partir do verso 1 do capítulo 6, o autor ele encoraja os irmãos a progredirem na fé em Jesus e no conhecimento de Deus por meio da fé. Isso é, para que os cristãos avancem na direção daquilo que é perfeito. Dessa maneira, a apostasia é retratada pelo escritor como algo real e não apenas como um perigo hipotético. Por isso, ele mostra que para se evitar decair é necessário perseverança na fé e confiança nas promessas de Deus. A partir de então, ele deixa claro que essas bases são fundamentais para o crescimento cristão e que seria necessário avançar mais no progresso da fé. O autor da carta elenca uma série de ações e crenças centrais para a salvação e santificação como base da nossa fé: o arrependimento e a fé, o ensino no batismo e também a imposição de mãos na ressurreição dos mortos e também no juízo eterno. Esses são aí as doutrinas mais fundamentais da vivência cristã. Longe de dizer que a doutrina do arrependimento e da fé não é mais necessária. O autor, ele quer mostrar para aqueles irmãos que essa doutrina é importantíssima. Sim, constitui o ABC doutrinário da fé cristã.
A vida cristã começa com arrependimento e fé, como registra o Evangelho de Marcos no capítulo 1, no versículo 15. De fato, a Bíblia, ela mostra para que uma pessoa possa ser salva, ela primeiramente deve crer. Assim destaca Marcos 16:16, Atos 16:31, Efésios 2:8. Enfim, vários capítulos e mostram aí como isso é necessário. Então eles haviam esquecido deste fato, estacionando na jornada. Com efeito, uma pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, se comprometer com Cristo e com a comunidade cristã, por meio do batismo e do ministério da igreja, e crer na ressurreição para a vida eterna e na volta de Jesus. A este ponto, o autor sustenta que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Está lá em Hebreus 6, 4, 6. É importante observar o contexto dessa afirmação. O autor da carta está exortando os cristãos a progredirem na fé em direção à santificação, tendo por base as doutrinas cristãs mais fundamentais. O objetivo do autor em toda a carta é mostrar a superioridade da obra de Cristo e o perigo de virar as costas para Deus e rejeitá-lo. Assim, aqueles que ouviram a palavra e se dispuseram a seguir a Cristo foram batizados e participaram da comunhão com os salvos, porém, sem o elemento fundamental da fé, que produz a perseverança, e assim abandonaram a Cristo. É impossível o renovo espiritual, não porque Deus não tenha poder para restaurá-lo, mas porque a apostasia é um resultado da ausência da fé que produz a perseverança na salvação. O autor conclui este argumento com uma ilustração, seguindo aí o qual a terra recebe a chuva e produz alimento para aquele que produz como bênção de Deus, mas também produz ervas daninhas e espinhos que logo são retirados e queimados. O escritor, então, neste capítulo 6, dá prosseguimento à advertência dirigida aos que, muito embora ensinam os crentes, aqueles que falham e não alcançaram a maturidade. Está lançado aí o fundamento dos princípios elementares, amadurecimento pela construção sobre eles, não voltando repetidas vezes para trás. O autor da carta de Hebreus assim destaca no capítulo 6. Os cristãos são como terras semeadas, a qual Deus ele derrama chuva. Somos projetados para produzir uma boa colheita, não de espinhos, registra ele nos versos 7 e 8. O escritor está seguro de que Deus, os seus leitores aí, que são os judeus cristãos, eles receberam também essa mesma palavra. Nossa salvação é um alicerce que Jesus Cristo construiu naquela cruz, no Calvário. E é a partir deste alicerce que devemos construir a nossa vida cristã. E isso era importante para aqueles irmãos que estavam iniciando na fé e que estavam querendo abandonar a Cristo para seguir as virtudes, entre aspas, daquilo que o judaísmo dispunha para eles. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da lição de hoje, e que traz o título A Recompensa é Certa. A recompensa é certa. Neste tópico, nós veremos que o autor ele vai destacar como deve ser o serviço cristão e como se apresenta a justiça de Deus. O autor ele sabia que usou um tom exortativo forte, deixando claro que não se pode brincar com a fé, como vimos no tópico anterior. Agora, ele vê a necessidade de consolar aqueles irmãos
depois desse tratamento de choque que ele tinha dado. Aos crentes fiéis, no seu serviço, é dito que Deus, em sua justiça, os recompensará. É bom saber que, mesmo não recebendo o reconhecimento dos homens, teremos o reconhecimento de Deus. No entanto, o autor desta carta, ele está ciente de que essa não é a realidade daqueles cristãos hebreus. Ele prossegue o seu argumento, deixando clara essa verdade, afirmando que, por mais que aqueles irmãos precisassem progredir ainda mais na fé, eles não estavam inseridos no grupo daqueles que não possuíam a fé, que produz a esperança necessária para a salvação. Assim, ele os exclui daquele grupo, afirmando estar certo de que as coisas melhores os esperavam, coisas relacionadas com a salvação. Assim, ele destaca em Hebreus 6, no versículo 9. Perseverança vai ser a palavra-chave para essa questão. A perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus é um bom exemplo disso. A exortação do escritor de Hebreus torna como parâmetro, ele pega aí como parâmetro a pessoa de Abraão. O velho patriarca é o modelo do crente perseverante que, de posse da promessa de Deus, soube esperar com paciência. Assim ele destaca em Hebreus 6, dos versículos 12 ao 13. Por que voltar atrás se temos a promessa de Deus que nos motiva a caminhar para frente sempre, como o autor deixa claro aí em Hebreus 6, 14 e 15. Com efeito, essa passagem nos ensina lições importantíssimas sobre a nossa convicção de salvação. Muitas vezes, o cristão enfrenta muitas dificuldades. E em alguns momentos, ele pode ser até perseguido, pode ser difamado, e enfrentar uma grande luta contra as forças espirituais da maldade. Às vezes são chamados de covardes, outras vezes são intitulados de perseguidores, o que pode até fazerem retrocederem na fé. Porém, nenhuma adversidade deve prevalecer sobre a certeza infalível da salvação, justamente porque em nós foi produzida a fé que persevera. Esse é o argumento contundente do autor, respondendo à questão gerada no capítulo 4, sobre o que poderia garantir a entrada no descanso de Deus. O autor responde: a fé que está presente em nosso coração é o que produz a convicção nas promessas do Senhor. O autor sagrado, ele volta-se para Jesus, o nosso exemplo maior de perseverança, de fidelidade, de esperança. Nessa jornada, ele se adiantou e foi à nossa frente, tornando-se o nosso precursor, como registra em Hebreus 6:20. O termo precursor era usado na cultura antiga em referência ao batedor militar, alguém que tomava a dianteira para abrir caminho. Jesus entrou na presença de Deus como nosso sumo sacerdote, como aprendemos em lições passadas, e como ele refere aqui também nesse texto, para nos dar o direito de viver eternamente com o Pai. Ora, essa fé que produz convicção, produz também boas obras. O autor da carta conclui o seu argumento, sustentando que Deus não é injusto para esquecer do trabalho de vocês e que vocês fizeram, e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos, destaca ele assim em Hebreus 6:10. De fato, as boas obras são uma forte evidência do novo nascimento, pois o salvo demonstra a presença interna do Espírito Santo em suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas palavras e no serviço aos santos. Portanto, o desejo de ser cada vez mais parecido com Cristo
mesmo em um mundo hostil a Deus e a sua palavra. É uma evidência e um testemunho de pertencimento ao reino dos céus. Desse modo, o autor deseja que os cristãos permaneçam mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas de Deus. Está lá em Hebreus 6, de 11 e o versículo 12 também. Iniciando aí um argumento que será plenamente desenvolvido mais adiante, no lindo capítulo 11 aí, desta carta, segundo o qual as expressões culturais da antiga aliança não foram suficientes para aproximar e agradar a Deus, mas unicamente a fé e a confiança nele. Deste modo, nós devemos sempre entender que, primeiramente, o pecador tem que se voltar para o verdadeiro Deus. A partir da salvação em Cristo Jesus, existe uma gloriosa promessa para a pessoa que invoca o nome de Jesus como seu Senhor, como o seu Salvador. E assim registra o próprio Salmo 145, 18, quando diz: o Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade o seu nome. O grupo aqui referido no texto do salmista é composto de pessoas que participam da graça de Deus, que verdadeiramente invocam o seu nome e que aceitaram a ação do Espírito Santo sobre a sua vida quando foram chamados para a salvação em Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Âncora da Alma. A Âncora da Alma. Deste tópico, voltaremos às promessas de Deus para as nossas vidas. Por conseguinte, aí, o autor da carta aos Hebreus, ele demonstra essa verdade, mencionando o exemplo da promessa de Deus. E voltaremos a enfocar também este personagem bíblico de importância grandiosa para a fé, que é Abraão, mostrando que o penhor de uma promessa, segundo os valores deste mundo, é afiançá-la por algo de maior valor. Assim como um juramento é feito tendo como fiança algo maior. A promessa que Deus fez a Abraão foi fundamento de todas as promessas da aliança e da atividade redentora de Deus. E assim registra o livro de Gênesis 12, nos versículos 1 e 3, quando o Senhor chama o patriarca, ele faz a promessa, e essas palavras foram repetidas em inúmeras ocasiões e de formas diferentes ao longo da história do Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis 15, 1 a 21, quando reafirma a sua promessa a Abraão. Em Gênesis 26, 2, 4, o destinatário dessa promessa foi Isaac. Em Gênesis 28, de 13, do 15 em diante, o receptor foi Jacó. Em Êxodo 3, 6, 10, o ouvinte foi, desta vez, Moisés. Porém, numa ocasião em particular, após Abraão quase ter sacrificado Isaac, em obediência ao teste de Deus, o Senhor tornou veracidade de sua promessa enfática por meio de um juramento, como bem registra Gênesis 22, 16, quando ele diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Já em Hebreus 6, 13 e 14, indica que esse juramento, mais tarde, encorajou Abraão a esperar com paciência e assim, posteriormente, alcançou a promessa. Dessa forma, não existe nada nem ninguém maior do que Deus. Assim, quando ele faz a promessa a Abraão, ele afiança pelo seu próprio nome, como registra Gênesis 22, 16 e 17. Abraão, por sua vez, creu nas promessas e depois de esperar com paciência, isso é,
com a fé que produz perseverança, obteve a promessa destacada em Hebreus 6,15. Da mesma forma, essa fé que produz convicção e que nos faz perseverar é o que alenta o nosso coração neste mundo. E o que nos faz tomar posse das promessas de Deus, vislumbrando a vitória final, mesmo quando tudo o que enxergamos é o caos neste mundo caído. E a âncora da alma, em meio às duras tempestades que parece esmagar o barco de nossa vida, é a fé. A firme convicção de que por trás do véu desta existência está todo o cumprimento da promessa desse Deus que nos dá o céu. E por isso não devemos esmorecer e nos afligir. O nosso Senhor Jesus já adentrou ao céu e nos prometeu: na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Assim registra o evangelista João no capítulo 14, nos versículos 2 e 3. Deus tem um projeto para resgatar o homem pecador. Eu e você fazemos parte desse projeto. Nada do que acontece na terra é surpresa para Deus. Ele tudo sabe e tudo vê. O Senhor não é pego de surpresa quanto a nada neste mundo. Abraão fazia parte de um projeto divino de salvação. A partir dele, surgiria uma família que se tornaria um povo especial, do qual, no tempo próprio, sairia o Salvador desse mundo, Jesus Cristo. Como retrata o verso aí que nós lemos, é a nossa esperança como âncora da alma, firme e segura, e que nos preparou a morada eterna, quando juntos ali viveremos com Ele, e para sempre. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta sexta lição deste quarto trimestre da revista Palavra e Vida. Nessa lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e o aperfeiçoamento da vida cristã na fé e também na esperança. É somente pelo nome de Jesus e pelo sacrifício do Senhor que podemos orar uns pelos outros, para que haja a experiência da salvação aos perdidos quando anunciamos o Evangelho e quando vivemos o Evangelho. O nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade, fé e perseverança, confiando que Ele é poderoso para cumprir as suas promessas ao seu povo. Sempre cumpriu. Cumpriu no passado, cumpre no presente e cumprirá no futuro. Que você possa assim também crer com perseverança e fé no Senhor Jesus e nas promessas de Deus. E desta forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior. A primeira reflexão vem com a seguinte indagação: você tem procurado diligentemente crescer na fé e no conhecimento de Deus em sua vida diária? Na segunda reflexão, uma outra pergunta: você já foi tentado a abandonar a fé? Outra pergunta: o que fez você permanecer firme na fé? A terceira e última reflexão: você consegue enxergar o cumprimento das promessas de Deus feitas a você? Conte um testemunho sobre isso. Bem, irmãos, esse aí é o momento em que você e seus irmãos, aí na sua classe da escola bíblica dominical e na sua casa também durante a semana, vocês poderão falar sobre esses assuntos e fixando ainda mais este conteúdo com a experiência de cada um, irmão. Não podemos esquecer que o autor bíblico,
ele queria enfatizar que a vida cristã começa com o arrependimento e fé, como destaca Marcos no capítulo 1, no versículo 15. Fica patente que quando fazemos uma leitura do Novo Testamento no todo, e vemos que a pregação apostólica se fundamentava a lei da crucificação e morte do Senhor Jesus, também o fato da ressurreição de Jesus, que está registrada em Atos, e também a sua glorificação. Sem esquecer também, como falamos, da sua assunção e glorificação aos céus. Este capítulo estudado de Hebreus, o autor, ele endereça para pessoas crentes, porque nenhum descrente foi iluminado, nem tampouco experimentou do dom celestial da salvação proporcionada por Deus. Então, também foi endereçado a você que professa a fé em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, te convido a se inscrever no nosso canal no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, estaremos estudando a lição de número 7, com o título Segundo a Ordem de Melquisedeque. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?